Brasil e a África têm uma história de sucesso e de fracasso, mas não para por aí. As relações entre Brasil e África são históricas, em especial com Angola e Moçambique, países com os quais o Brasil partilha identidade cultural decorrente da colonização por Portugal. E é claro, o idioma em comum é um enorme facilitador de negócios. A ampliação do movimento de internacionalização das empresas brasileiras, atraídas pela grande disponibilidade de recursos naturais e demanda de obras de infraestrutura, acrescentou um novo foco às relações entre o Brasil e os países africanos. Esse movimento abrangiu cerca de 25 empresas que estiveram presentes em quase 30 países, mas com predominância em Angola e Moçambique. O Brasil também tem negócios na África do Sul, país que conta com uma das economias mais desenvolvidas, com o maior mercado consumidor e um dos ambientes institucionais mais favoráveis do continente. As relações comerciais do Brasil com a África datam desde 1975. Embora em 2010 ainda representassem apenas 5,3% do comércio global brasileiro, tinham evoluído significativamente, passando de 4 bilhões em 2000 a 20 bilhões em 2010. Os negócios bilaterais atingiram em 2017 pouco mais de 14 bilhões, em 2018 15 bilhões e em 2019 as exportações para o continente africano atingiram uma marca de 7,5 bilhões exportados. Nos últimos 10 anos, as exportações para a África nunca haviam chegado a um valor tão baixo. Sendo assim, isso acaba preocupando, obviamente, comerciantes brasileiros. Esse fluxo de comércio é bastante concentrado na região subsaariana, que no período de 2000 a 2010 apresentou crescimento de 2 bilhões a 12 bilhões. E quando falamos de janeiro a junho de 2020, o continente africano já gerou em receita para o Brasil um total de 3,4 bilhões. Este valor é menor que do período de 2019. E claro, isso pode estar relacionado à pandemia que o mundo enfrenta. Em termos de desenvolvimento brasileiro, várias empresas tinham conseguido desenvolver bases de negócios na África subsaariana. Hoje, existem grandes projetos na área de mineração, conduzidos pela Vale. Dadas as dificuldades institucionais e logísticas de concretização de negócios nesses países, os investimentos brasileiros na África eram e são muito concentrados em grandes empresas, principalmente Petrobras, que recentemente encerrou sua presença de 4 décadas na África, no princípio de 2020. Lembrando que Vale e algumas grandes construtoras ainda permanecem no continente. Mais recentemente, os grandes projetos desenvolvidos por essas empresas têm atraído também um segmento de firmas de menor porte, oriundas das respectivas cadeias de fornecedores, como a Librelato, que em 2020 fechou sua primeira venda para o mercado africano, e o primeiro país a receber foi Ruanda. Os mercados de capitais nos países africanos é praticamente inexistente e o sistema bancário é relativamente pouco desenvolvido. O índice de bancarização é baixo na África como um todo. Em contrapartida, a presença de organizações internacionais de financiamento é, contudo, relevante. Em todo o continente africano, há uma forte presença de organizações internacionais, como por exemplo o Banco Mundial, International Finance Corporation, MIGA, Banco Europeu de Investimentos e também de agências governamentais internacionais, funcionando tanto como financiadores ou como doadores de recursos. As principais dificuldades para o acesso desses países às linhas de financiamento de órgãos e agências internacionais são relacionadas à disponibilidade de garantias, tanto comerciais como para risco soberano. Por isso, alguns países sofrem restrições para obter apoio de organizações internacionais. Vale destacar que, apesar das dificuldades para o acesso a linhas de financiamento, em julho de 2013, a MIGA, instituição do Banco Mundial responsável pelo seguro de risco político, anunciou cobertura do risco soberano de Angola. A economia de Angola é fortemente centrada na exploração de petróleo, com uma produção de 1,4 milhões de barris por dia. Uau! E também na extração de diamante. Segundo o relatório do Banco Nacional de Angola, BNA,
o PIB de Angola vinha crescendo a taxas expressivas. O Banco Nacional de Angola não vai administrativamente desvalorizar a moeda, da ordem de 8,9% em 2011, atingindo cerca de 126 bilhões em 2012. Isso somente foi possível devido aos principais projetos de empresas brasileiras em Angola naquela época. Em Angola, inúmeros projetos de infraestrutura foram desenvolvidos e apoiados por financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e quase todos contratados junto ao governo de Angola com base em 5 linhas de créditos, amparadas por protocolos entre os governos dos dois países. Essas linhas de crédito totalizavam 5,2 bilhões de 2007 a 2012. Em 2008, o banco aprovou 13 linhas de financiamento para Angola, no montante total de 492 milhões de dólares. Entretanto, o montante mais alto concedido em 2008 foi destinado à construção do sistema de transporte de energia de Lucala-Pambos e Uji, no valor de 134 milhões de dólares. Além de projetos de grande porte, o BNDES financiou ainda pequenos investimentos, tais como a construção da Escola Nacional de Administração. A forma da administração pública em Angola evoluiu para a Escola Nacional de Administração, ENAD, com o objetivo de capacitar os altos dirigentes e funcionários públicos para uma administração pública moderna e de um centro de formação tecnológico e a exportação de equipamentos para bombeiros pela Nigata Commercial International. Embora Angola seja um país com enormes riquezas naturais, mas ainda desafiador do ponto de vista institucional, Angola tem atualmente enfrentado grandes crises devido à corrupção interna. Em 2020, registrou-se o 5º ano consecutivo do crescimento negativo da economia de Angola, que caiu a 6,5%. Além disso, houve encerramento de alguns contratos com empresas brasileiras. Desde 2014, quando se deu o início da Operação Lava Jato, onde algumas empresas brasileiras se viram a encerrar suas operações em Angola. Eu sei que com trocas de governos existe bastante, mas bastante preconceito em relação a investimentos de forma geral, mas principalmente quando se trata de investimentos na África. E vejam só. Quero agradecer que Angola pagou sua dívida com antecedência ao Brasil. Ficamos muito felizes com isso. E, obviamente, Angola pode contar com o Brasil. Apesar da crise em que Angola se encontra, em 2019, Angola antecipou e quitou um empréstimo com o Brasil, num valor de 889 milhões de dólares. Um empréstimo feito entre 2005 a 2017. E vale lembrar que essas dívidas poderão ser pagas até 2024. Ernesto Araújo, o antigo ministro das Relações Exteriores do Brasil, esteve em Angola e disse ter uma nova visão para a relação entre Brasil e África. Nós temos uma nova visão para a relação do Brasil com a África como um todo e com Angola muito particularmente. Você lembra deste senhor? Ok, deixe-me lhe lembrar. Porque eu disse que repousa sobre o continente africano o peso da maldição de Noé. Por que ele veio à procura de oportunidades num continente amaldiçoado? Sei lá, né? Hipocrisia. Continuando. Angola e Brasil recentemente assinaram em Luanda um acordo de cooperação entre segurança e ordem interna. Ideias, várias iniciativas nas quais temos trabalhado ao longo dessas várias ocasiões em que já temos estado juntos, muito especialmente da visita que tive a oportunidade de fazer a Luanda em dezembro do ano passado e também da reunião breve, mas muito frutífera do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Manuel Augusto quando fizemos a parada em Luanda. Os dois países estabelecem relações diplomáticas desde 12 de novembro de 1975. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, proclamada a 11 de novembro de 1975.
África do Sul, com o fim do regime do apartheid no início dos anos de 1990, o Brasil finalmente designou um embaixador para ocupar a chefia na representação brasileira em Pretória. Desde aquela época, Brasil e África do Sul têm acordos comerciais, sendo que a África do Sul teve participação de 0,5% nas exportações brasileiras em 2019. A África do Sul foi o 39º colocado como principal país de destinos de produtos brasileiros no ano de 2019. Já em 2020, até junho, apareceu em 40º colocado. A África do Sul gerou uma receita para o Brasil em um valor de 1,13 bilhões, queda de 16,9% em comparação ao ano anterior de 2018, quando haviam sido exportados 1,3 bilhões em produtos. Ernesto Araújo também esteve na Nigéria. Por quê? Which we intend as a way of building a new relationship on a different level with Nigeria. Porque o Brasil quer incrementar relações com Nigéria. Um acordo de 1,1 bilhão pelo qual bancos brasileiros ou sediados no Brasil, incluindo o BNDES e o Deutsche Bank, financiarão a exportação de máquinas e equipamentos para agricultores nigerianos. Nigéria é o país mais populoso da África, com 200 milhões de habitantes. Nigéria hoje vende mais para o Brasil do que importa. Nigéria também é a maior economia africana, com um PIB próximo a 400 bilhões. Araújo destacou 3 pilares fundamentais para a cooperação entre Brasil e Nigéria. São eles economia, defesa e segurança e valorização das relações humanas. Ernesto Araújo também esteve em Cabo Verde para intensificar relações comerciais e de segurança com o país, visando defender a costa marítima próxima aos países da África Ocidental. Moçambique, minha terra querida. É impossível falar de Moçambique sem pensar no que está acontecendo no norte de Moçambique. Para quem não sabe, eu sou moçambicano e nasci no norte de Moçambique. E queria pedir simplesmente 3 segundos de silêncio em memória das pessoas que perderam a vida. Com PIB de 16 bilhões em 2012 e crescimento estimado pelo IFC para 2013 da ordem de 7%, o país vinha sendo alvo de grandes projetos transformadores, concentrados principalmente na indústria de extração e de recursos naturais e energia. A exploração de enormes reservas de carvão e da gigantesca reserva de gás da bacia de Rovuma deviam transformar o país. Moçambique é uma região de alto potencial de negócios, rico em recursos naturais. Moçambique destaca-se ainda pela localização estratégica, com portos como o de Nacala, voltados para o Oceano Índico, rota para a China e Índia, com grande potencial para abrigar navios de grande calado, que poderão num futuro até proporcionar intercâmbio comercial não apenas de Moçambique, mas também dos demais países da região, tais como Malawi, Zâmbia e República do Congo. Em Moçambique, a aprovação dos projetos de investimentos é coordenada pelo Centro de Promoção de Investimentos, CPI, e em 2020, na vertente das empresas exportadoras em Moçambique, a empresa brasileira Vale posicionou-se em segundo lugar, com cerca de 13%, abaixo de Mosal, com 26%, e acima da hidrelétrica de Cahora Bassa, com 11% de exportação. O presidente Jair Bolsonaro convidou o presidente de Senegal, Macky Sall, para visitar o Brasil em 2020. Por quê? Porque o país africano é um dos maiores exportadores de pescado do continente. Nem ouro nem petróleo, apesar de possuir jazidas desses dois produtos. A maior riqueza do Senegal é outra, nesse caso, pesca. Senegal arrecadou perto de 480 milhões de dólares no ano passado, valor mais alto do que obtido individualmente por exportação de ouro e de petróleo refinado. Vale lembrar aqui que o Brasil também importa bens e serviços de África.
comércio voluntário entre duas nações busca ganho entre ambas e é baseado na produção de bens. O país com vantagem absoluta na produção de um bem se especializa nele e troca com uma outra nação, que possui maior eficiência em produzir um bem diverso. Compliquei? Deixa-me explicar. Nós temos aqui dois países de pessoas simpáticas, o Brasil e a Nigéria. Os dois produzem boas quantidades de petróleo, mas enquanto a Nigéria leva um dia para produzir 2,35 milhões de barris de petróleo, o Brasil leva um dia para produzir 2,94 milhões de barris de petróleo. Então, você concorda comigo que o Brasil produz mais do que a Nigéria? Pois é, nós falamos que quando uma empresa, pessoa ou nação consegue produzir a mesma coisa que a outra usando menos recursos, ela é mais produtiva, ou se você preferir, ela tem vantagem absoluta. Vale lembrar que o tempo que a gente gasta para fazer as coisas também é uma componente. Voltando para o exemplo de Brasil e Nigéria, ambos têm 24 horas, mas o Brasil consegue produzir uma quantidade maior. Então nós dissemos que Brasil é mais eficiente que Nigéria e por isso tem vantagem absoluta na produção de petróleo. A África tem mão de obra barata. O Brasil teria grande potencial para conquistar o mercado internacional, junto com a África, que já apresenta grande crescimento nesse cenário. A expansão do comércio com o Brasil seria estrategicamente utilizada para a realização de projetos e ações nas áreas de agricultura, tecnologia, energia, indústria, mineração, saúde, transporte e comunicação, entre outras. Essa iniciativa teria grandes reflexos no mercado internacional. Até 2050, a população na África deverá duplicar, passando de 1,3 bilhões a 2,5 bilhões. Vale ressaltar que será a população mais jovem do mundo e, ao desenvolver o agronegócio, isso pode se usar em benefício próprio, através do crescimento demográfico que aumenta o número dos consumidores. E uma parte do crescimento demográfico é boa para o crescimento econômico. Muitos africanos consomem comida processada e muitas vezes essa comida vem do estrangeiro e torna-se cara pela importação. Se parte dela fosse produzida localmente, havia de diminuir a importação, havia de gerar mais empregos para os jovens, aumentava a produtividade agrícola, para além de aumentar a concorrência com produtores mundiais. Um bom exemplo é o cacau. A África produz 70% do cacau do mundo. No dia que a África decidir não exportar o cacau para o mundo, não haverá chocolates. E você que é viciado em açúcar, não sei o que será de ti. Continuando. O Brasil, assim como todos os países, ao analisarem os negócios na África, deveriam entender qual é a pauta africana. A pauta africana é industrialização, redução da dependência de importação, investimento em infraestrutura, produção agrícola e os setores de saúde e educação. A África tem as áreas mais propensas para o cultivo do mundo, diferente da Ásia. O Brasil já mostrou que é possível diversificar suas commodities. Os prognósticos apontam que a África será o local onde a fome pode ser minimizada, pois pode produzir mais alimentos que em qualquer outro lugar do planeta, pela abundância de terra. Existe água em abundância. É possível produzir diversos alimentos dependendo de cada região do continente, mas em comparação com a Ásia, as condições na África são mais favoráveis. Outro aspecto é que a África pode produzir para si, mas também pode exportar. Muitas empresas que já produzem em outros locais começaram a olhar para esse continente como um lugar propício para a produção, pois possui mão de obra mais barata e um mercado consumidor em expansão. Para muitos brasileiros, a África é um mistério, e para muitos africanos, o Brasil é visto como um primo que deu certo e ainda vai longe,
mesmo considerando todos os problemas políticos e econômicos. De todos os continentes, a África ainda apresenta grandes potencialidades para o Brasil, seja do ponto de vista econômico, educacional e social. A conexão é muito forte, existem laços culturais mais do que enraizados, e isso não deve se perder, mesmo em tempos de crise econômica.